Tem para mim não errar e não esquecer algum título, mas só nos reservados teremos aí 3 Libertadores da América, 2 com o Filipão, Grêmio Palmeiras, uma com o Abel Internacional. Campeonato Brasileiro 2, o Filipão foi campeão brasileiro com o Grêmio, 96, o Abel com o Fluminense. Títulos mundiais 2, o Filipão por seleções, o Abel Mundial entre clubes. Aí estaduais, nem se fala, a Copa do Brasil, Copa do Brasil. Com o Criciúma, é que o Abel não ganhou. Criciúma, Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, acho que não também, né? Tem Recopa também. E... 2 do Palmeiras, tá me dizendo Palmeiras. Ele tem 4 Copas do Brasil. O Filipão tem Recopa Sul-Americana também. E o Abel ganhou a Recopa em 2007? Não estava mais. Fora. Não, foi o Galo, né? O Galo. Não, assim, São muitos títulos. São muitos títulos. A discussão que se tem em relação a esses 2 treinadores é se eles estão atualizados. Essa é a grande questão. A Copa do Mundo teve aí para mostrar novas tendências do futebol e nós vimos que o nosso treinador na Copa teve problemas justamente em relação a isso. Mas essa é uma discussão que a gente vai ver mais a longo prazo. Agora, sobre os 2 estarem treinando, a dupla Grenal nesse momento, para mim são os 2 maiores treinadores da história da dupla Grenal. O Abel porque conquistou o Mundial e o Filipão não conquistou o Mundial do Grêmio, que quem conquistou foi o Espinosa, só que o período do Filipão foi maior e mais significativo. Então, para mim, são os 2 maiores técnicos da dupla Grenal. Espinosa, por exemplo, não foi campeão brasileiro. Ele pegou o time vice-campeão brasileiro do Enio Andrade e levou esse time ao título da América e título mundial. E o Filipão não ganhou o Mundial pelo Grêmio porque enfrentou a base de uma seleção, né? Ele quase ganhou, né? E, aliás, reconhecido pelo Vangal até agora, recentemente, né, na Copa, a grande atuação do Grêmio naquela partida. Eu estou dizendo vice-campeonato brasileiro porque o Enio Andrade perdeu em 82 a final para o Flamengo dentro do Estádio Olímpico. E ali foi o jogo, o Grêmio, quando chegou ao vice-campeonato é que conquistou a vaga para a Libertadores da América, a qual foi... Esse aí é o Grenal de 95, né? Que a gente está vendo aí. É o primeiro decisivo, esse é o do Beira-Rio. É o do Banguzinho, né? Não, aquele ali é do Ano Olímpico. Aquele é o segundo, do Paulo Pires. O Filipão, ele também se torna, né, embora o Espinosa tenha vencido o Mundial, se torna o maior técnico, pelo menos reconhecido pelos gremistas, pela sequência de títulos que ele conquistou, né, porque não foi apenas a Libertadores, mas teve no meio disso tudo uma manutenção de vários títulos conquistados, o Gauchão, a Libertadores, a Copa do Brasil de 94, o Brasileiro de 96, e também o Filipão alçou voos muito maiores fora daqui, campeão mundial pela seleção. O Filipão ganhou o mundo depois disso. E tem uma outra coisa em relação a esses 2 técnicos e a dupla Grenal, que envolve identificação. Aquilo que a gente denomina hoje de a cara do Grêmio, quem deu isso foi o Filipão. É verdade. O Grêmio odiado no Brasil inteiro, o Grêmio que batia, era chamado de violento e que passava por cima com garra. Esse Grêmio não é o do Espinosa, esse é o Grêmio do Filipão. Que tem uma característica, lembra quando o Luxemburgo chegou aqui e disse, eu tinha que entender como é que era a relação do Grêmio, o jogador tem que arrastar bumbum no chão, aquela coisa toda. Isso foi construído no Grêmio do Filipão. O Paulo Nunes, que era um jogador muito técnico, né, habilidoso, magrinho, franzino, ele teve que se adaptar, ele teve que dar carrinho na bandeirinha de escanteio. E o Abel não é muito diferente com o Inter, embora tenha alguma distinção a se fazer. O Abel, que construiu o título mundial de 2006 e o título da Libertadores da América, o Abel já tinha uma história no Inter. O Abel foi responsável pela única coisa boa de verdade que aconteceu no Internacional nos 20 anos perdidos da história do Inter. Foi o Grenal do século. O Inter lembrava mais do Grenal do século do que da Copa do Brasil de 92. O Inter passou 20 anos comemorando o Grenal do século. O Filipão é mais, mas tanto o Abel como o Filipão, os 2 são ídolos, né? Sim. Tem um carinho diferente com a torcida. Talvez sejam os únicos treinadores que conseguem, apesar de às vezes serem demitidos, sair, ter um fracasso um que outro, conseguem voltar ídolos, e conseguem ter um carinho da torcida e a torcida aplaude no telão quando aparece o técnico. Eles nunca trabalharam um no rival, né? O Espinosa, por exemplo, trabalhou no Inter, uma passagem meteórica, frustrada. O Internacional ameaçado de rebaixamento, ele tentou salvar, não foi ele que acabou tirando o Inter daquele rebaixamento, escapando do rebaixamento. Aquele ano do Bianchini, só teve, acho que uns 18 técnicos em 4 meses, mais ou menos. O próprio Enio Andrade trabalhou nos 2. Foi campeão nos dois. Campeão nos 2, o Enio Andrade foi campeão nos 2. E o Filipão só trabalhou aqui na aldeia, eu tô falando, só no Grêmio e o Abel só no Internacional. Foi a diferença, né? Recentemente, né, o Filipão. Foi cogitado. Poucos anos aí, 3, 4 anos. O Filipão ganhou no primeiro ano, né? Embora o Filipão tenha sido apenas um campeonato gaúcho, se não me falha a memória, depois o Filipão saiu. Em 87 ele foi campeão gaúcho. O Abel não, né? campeonato dos pênaltis, que tinha os pênaltis. O Abel não. Quem tem o Abel? O Abel, na primeira passagem dele, ele não foi campeão. Não, o Abel não ganhou. O Abel só foi ganhar alguma coisa no Inter agora, né? Na última década. O Abel, nas outras passagens, não ganhou nada no Internacional. Tu vê, né?
Só ganhou, mas teve vitória. Aquele gauchão de 94, aquele longo gauchão de 8 meses. O interminável não era. Interminável? Não era o Abel. O Abel chegou em... O Lopes veio em 95. 95, o Abel veio em 95. Era o Lopes, então? Eu acho que ainda era o Lopes que tinha ganho. Começou em março, terminou em dezembro, né? 9 meses. Porque o gauchão de 3 meses já é ruim, imagina. Não, interessante a lembrança que vocês fizeram. Os outros técnicos que poderiam estar no rol dos maiores técnicos da dupla Grenal realmente treinaram os dois. Rubens Minelli? O Minelli, Espinosa e o Hernandrade. O também treinou o Grêmio. Minelli, Espinosa e Hernandrade. O Minelli era o técnico do Grêmio no Grenal do século. Exatamente. Contra o Abel Braga. Eu credencio ao Filipão o seguinte rótulo. Ele é o herói de 2002 e é o vilão de 2014. Como os outros, né? O problema é que ficou muito em cima do Filipão. Mas eu acho que se eu entrego ao Filipão o mérito de 2002, eu tenho que entregar o fracasso de 2014. Porque eu não posso dizer o seguinte, 2002 foi Ronaldo, foi Ronaldinho, foi Rivaldo, e agora ele perdeu. Não, mas ele era o técnico, ele era o comandante, né? Mas foi. Era lá e a banca paga, a banca recebe. Mas foi. Não foi só ele o campeão de 2002. E não foi só ele que perdeu também, então. Eu acho que não foi só ele. Aí a justiça está sendo Mas a minha preocupação é a seguinte, é que o fracasso é agora. O Filipão do Grêmio é o Filipão do fracasso. O Filipão que tem um fracasso visível. Eu acho que o Filipão do Grêmio é o Filipão de 18 anos atrás. A mobilização do torcedor é do Filipão de 18 anos atrás. Vamos ver o trabalho, né, Daniel? Aí sim. Vai contar domingo. E outra coisa, eu acho que o 7-1, ao contrário do que tem dito o Filipão, eu acho que o 7-1 mancham sim a sua biografia. Claro. Eu acho que não apaga a biografia de título dele, mas acho que é uma mancha que ele vai carregar a vida inteira. Ele vai carregar, porque é o seguinte, eu tenho que ser coerente. Se ele tivesse do outro lado do balcão, se fosse ele a vencer a Alemanha por 7-1 e ser campeão do mundo, seria o maior técnico da história do futebol brasileiro. Então a mancha vale para ele também. Então, peraí. Não, mas é o Filipão, ele é gaúcho, ele é querido, identificado com o Grêmio. Não, eu vou analisar isso aí de forma fria. Eu acho que o 7-1 e a atuação do Brasil na Copa é uma mancha no currículo dele. Como eu acho que 2002 é um grande feito do qual eu dou a paternidade a ele. Mas a torcida não pensa assim, né? Tanto é que a gente viu na festa, tanto no aeroporto, na festa na arena. A torcida, ela esqueceu ou fingiu que não viu e... Não, vou me lembrar só daquele Filipão da década de 90. Mas agora, né, Cadu? É que aquele Filipão foi até deve ser. Deve ser, na chegada. Mas eu tenho certeza que se os resultados negativos aparecerem, os 7-1 vão começar a voltar, vai vir essa carga desse fracasso. Qual é o último grande trabalho do Filipão? Tem 10 anos, né? Não, o Palmeiras ele levou aquele time modestíssimo do Palmeiras como campeão da Copa do Brasil. Ele fez 8,80, né? Aquela Copa do Brasil deixou uma base para ser rebaixado. Foi a Copa do Brasil mais ganha dos últimos anos, em que o Grêmio deixou escapar. Para mim, o último grande trabalho do Filipão foi a Copa do Mundo de 2006 com a seleção de Portugal. Isso aí grande trabalho. Agora, um treinador que leva um time modesto a ganhar uma competição como ele fez com o Palmeiras, ele também tem mérito, né? Uma competição curta, de mata-mata. Eu acho que o bom treinador é o que consegue ganhar com um time razoável. Tá, mas é que ele no mesmo trabalho conseguiu chegar no máximo e praticamente encaminhou o rebaixamento. Não, é que aí o seguinte, aí ele focou numa e se descuidou da outra. Esse foi o grande problema do Palmeiras. O Palmeiras ficou muito focado na Copa do Brasil, porque sentia que podia ganhar. E aí o Campeonato Brasileiro essas imagens que nós estamos vendo, isso é uma tortura para os colorados, né? Como era ruim esse time do Internacional. Pelo amor de Deus. A gente está mostrando uma década extremamente vitoriosa pro lado azul. Que anos difíceis para os colorados. E tem essa curiosidade que o Paulinho bota ali, né? Abel Braga ainda não venceu o Luizito Scolari em clássicos grenais. São 3, com 2 vitórias e um empate. Só 3? São só 3, né, Paulinho? Só 3. 2 vitórias e um Foram empate. Todos em 95? Todos em 95. Tá explicado, né, também. 95, o Guardiola não ganharia Grenal 95 também. 96 não era mais o Abel técnico do Inter, isso? Não. 96. Não era mais. Não era mais, Não. Então deve ter saído, porque em 96 teve lá pelo Campeonato Brasileiro. Em 95, 4-2-3-1 do Guardiola. O está dizendo que naquele Granal que o Jardel dribla, se não me engano, o Joilson no Beira-Rio ganha por 1-0, ali o Abel foi dispensado, é isso, né, Paulinho? Jogada de rara técnica do Jardel, né, com os pés nele. Em cima do Joilson, né? Aí tá explicado. O reflexo do Internacional se traduz nesse lance aí, naquela época. Jardel contra Joilson. O Jardel tinha dificuldade com a bola no chão, driblou o Joilson. Então, tá explicado porque o Inter não ganhava, né? O Goicoechea defendeu 2 pênaltis na Copa do Mundo e virou a solução para o gol do Internacional. E o Inter, depois, muitos anos, trouxe outro argentino que também não deu certo, mas já encerrando a carreira, que era o Abondanzieri, né? Aí eu diverti, eu acho que deu certo. Eu também acho. Acho que deu certo. O Abondanzieri inverteu um pênalti na Libertadores. Foi a única contribuição. Só que entre não esqueçamos... E aí foi ser homenageado. Olha o Davis do Jardel, que isso. Antes um pouco teve o Gato Fernandes, né? O Gato Fernandes foi um goleiro estrangeiro. Nesse jogo aí, Golaço?
Na arquibancada? Eu estava na arquibancada nesse jogo. Exatamente no meio, na divisória das torcidas, fazendo... Não, na torcida não podia estar no meio. Uma diagonal. Eu fiquei um tempo... O único cara que estava pendurado na cerca era o Baldasso. Fiquei um tempo em cada torcida. Um tempo em cada torcida. Muito bem. Eu estava trabalhando já atrás desse gol aí do Jardel de bando de Joilson. Fernanda. Eu perguntei